Olá, bando de mãozinho estudioso, bem-vindo a mais um LESA, sua lição da Escola Sabatina em áudio. Estamos aqui no segundo trimestre de 2016 com o tema O Evangelho de Mateus. E vamos lá, que dia é hoje? Calendário Ambulante informa, hoje é segunda-feira, 28 de março. E temos agora também o nosso verso temático da semana, vamos lá? Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Bem, quaisquer que fossem os diversos conceitos dos judeus a respeito da vinda do Messias, uma coisa era certa: o Cristo seria da linhagem de Davi. Até hoje, muitos judeus religiosos que aguardam o Messias acreditam que ele deve vir da casa de Davi. Foi por isso que Mateus começou seu evangelho com a linhagem de Cristo. Ele desejava saber sua identidade como Messias, devido ao fato de que Cristo devia ser descendente de Abraão, o pai da nação judaica e da linhagem de Davi. Mateus, logo no início, procurou mostrar a linhagem de Jesus e como ele estava diretamente ligado não só a Abraão, como a maioria dos israelitas também estava, mas ao rei Davi. Muitos comentaristas acreditam que Mateus tinha em mente primariamente um público judeu, daí a sua forte ênfase em estabelecer as credenciais messiânicas de Jesus de Nazaré. Então agora vamos ler os textos, que temos aqui são alguns textos, e como eles nos ajudam a compreender a ideia de que Mateus procurou transmitir, ok? Vou falar aqui, a gente vai ler 2 Samuel 7, 16 e 17, Isaías 9, 6 e 7, a gente vai ler Isaías 11, versos 1 e 2, e Atos, capítulo 2, versos 29 e 30, ok? A gente vai ler todos esses versos agora, e daí a gente vai procurar a entender a ideia do que Mateus queria passar, ok? Então vamos para a leitura. 2 Samuel 7, 16 e 17. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre, segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão. Assim falou Natã a Davi. Isaías 9, 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Isaías 11, 1 e 2. Do trono de Jessé sairá um rebento, e de suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Atos 2, 29 e 30. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Várias promessas foram feitas desde o tempo ali, Samuel ainda regindo o povo, né? E que falava assim, olha, primeiro que vamos entender quem que era Davi, né? O povo era regido por juízes, veio Saul, primeiro rei de Israel, aí Saul se desviou do caminho do Senhor, fez tudo o que era dito nas leis, inclusive para não se fazer, tomou um caminho muito terrível. Davi foi um retorno do povo a Deus. Davi teve muitos erros, só que Davi é conhecido como o homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependia dos seus erros. E o arrependimento é uma coisa importante, que a gente está acostumado a pensar que você não pode errar, mas nós vamos errar, e errar e se arrepender é uma boa parte. Então, Davi representava ali realmente o reino de Deus na terra. E continuou isso com Salomão, que foi um homem sábio, que era para representar as nações.
Então a gente tem ali, principalmente na figura de Davi, uma retomada muito grande, uma grande exortação a Deus. E então, sempre que você fala assim, o trono de Davi, trono de Davi, trono de Davi, é porque ele estava ali agora representando o reino de Deus aqui na terra. Então, quando você tem assim, vai vir do trono de Jessé, nascerá o menino, o trono de Davi perpetuará para sempre. Então, quer dizer, está falando, na verdade, de um reino voltado a Deus, de um reino de Deus. Então, o que ele está dizendo ali, Mateus usa muito, é para dizer, olha, gente, tanto na linhagem como era dita, que o pessoal focava nisso, né? A história de Davi, porque Davi tinha sido um grande rei. Então, vamos focar com Davi, então tem que ser da descendência de Davi. Então Mateus realmente falava disso, porque eles tinham já, para estudar naquela época, o livro de Samuel, eles tinham Isaías, que foram os livros que foram citados aqui, que era a Torá, né, o Velho Testamento. Então eles tinham essas promessas. Então ele estava ligando o Velho Testamento, dizendo, olha, tudo aquilo que se prometeu se cumpriu agora, porque Jesus foi essa pessoa. Vocês precisam entender isso. Então era isso, tanto tinha um significado profético, né, simbólico do que significava o trono de Davi, quanto um significado literal para os judeus que compreendiam dessa forma que Davi seria um reino restituído. Tudo isso nos ajuda a entender a forma pela qual Mateus iniciou seu evangelho. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, Mateus 1:1. No início do Novo Testamento, Jesus Cristo é descrito como filho de Davi. Perto do final do Novo Testamento, o próprio Jesus disse as seguintes palavras: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Apocalipse 22:16. Além de tudo o que mais Jesus ele continua sendo a raiz e a geração de Davi. Que poderoso testemunho da natureza humana de Jesus e de sua humanidade essencial. Nosso Criador se ligou a nós de um modo que mal conseguimos imaginar. Pessoal, essa aí foi agora, a gente continuou com o estudo da genealogia, né? Dos antepassados de Jesus e também entendendo um pouquinho mais o que significa isso aqui. Ok, pessoal? Não se esqueça do ano bíblico 1 Samuel 17 a 19, ok? 1 Samuel, capítulos 17 a 19. Uma boa leitura e até amanhã com mais um dia de estudo para a gente aqui continuar sabendo mais da história de Jesus e sua genealogia. Um abraço! Os lesas dessa semana foram gravados com participação de narração, Sônia Ferreira, Bruno Silva e Ronaldo Salles. Uma realização da classe de jovens da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Americanópolis.